de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 2. O tema do estudo hoje é saudação. Diz assim a palavra do bom Deus: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar. A saudação de Paulo aos crentes que estavam em Éfeso e circunvizinha ou na região não é um mero formalismo ou um cumprimento vazio, mas cada palavra aqui é carregada de significado espiritual. O apóstolo sintetiza o evangelho do Senhor Jesus aqui nessas palavras. Ele começa a dizer para os irmãos: a vós seja a graça. A graça de Deus não é somente o seu favor imerecido aos perdidos, como a maioria conhece, né? A graça. Mas como também é ajuda divina para o viver diário e a capacitação do Senhor em nós. Vou repetir. A graça de Deus não é somente o seu favor imerecido aos perdidos, como também é ajuda divina para o viver diário e a capacitação do Senhor em nós. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo de número 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então observe. A graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Com isto, nós aprendemos: não existe méritos humanos. Não tem a ver com aquilo que eu faço, mas sim com o que Cristo fez por mim. É o que está dizendo, é a graça que se manifestou. Não foi eu que busquei, foi Deus que se revelou, foi Deus que se manifestou. João, na sua primeira epístola, o capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, ó: nós só amamos o Senhor, porque primeiro Ele nos amou. Então, observe que eu só posso me relacionar com Deus hoje, eu só tenho vontade de estar na presença de Deus por causa da graça dEle. Por mim mesmo, eu não estaria aqui. Por mim mesmo, eu não chegaria até aqui, mas a graça dele se manifestou, e essa graça que se manifestou a mim, que se revelou a mim, que enfim envolve tudo, né? O amor de Deus, o favor de Deus, que me alcançou, porque se fosse depender de nós, nós estávamos completamente perdidos, não havia solução para nós. E Deus, vendo isso, Deus sabendo disso, então Ele se manifesta com sua graça para com o seu povo. Porque se você for ler em Romanos 7,18, Paulo vai dizer: em mim não habita bem nenhum. Então o homem por si só, ele é caído, o homem por si só, ele está num estado, né, horrível de perdição. Mas então quando a graça de Deus o alcança, então ele consegue viver uma vida digna diante da presença do Senhor. Eu quero falar aqui sobre três coisas, quero falar sobre três coisas a respeito da graça. A primeira coisa que nós temos que saber sobre a graça de Deus é que a graça de Deus é maior. Você que está anotando, pode ir anotando aí. Tiago 4, do 4 ao 6. A graça de Deus é maior do que? A graça de Deus é maior do que o pecado, do que a tentação. Vamos lá. O 4, na verdade, depois pula para o 6. O 5 não preciso ler. Adúlteros e adúlteras. Aqui está falando de adultério espiritual, tá? De alguém que se afasta de Deus, aquele que flerta com o mundo, né? É isso que ele está querendo dizer. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Olha o versículo 6. Antes,
dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Quando Tiago ele está expressando essas palavras poderosas que já estavam escritas em Provérbios, na verdade, né? Que Deus dá graça ao humilde. Observe que ele está fazendo um paralelo entre alguém que está aliançado com o mundo, alguém que está, né, com amizade com o mundo. Só que ele está querendo dizer, antes que alguém se perca, porque antes de alguém se perder, vem a tentação. Estou falando de alguém que está na presença de Deus. O inimigo vai tentar. Só que a Bíblia está dizendo, antes da tentação, ele dá graça. Essa é a questão. Então, antes de a pessoa ceder ao pecado, antes da pessoa ceder ao erro, antes da pessoa cair, né, no engano do inimigo, a Bíblia diz que Deus, antes, ela chega primeiro. Então, a graça de Deus, ela sempre chega primeiro na nossa vida. Quando o inimigo pensa destruir ele, a graça chegou e nos alcançou. Então a graça sempre vem primeiro, né? Agora olha que coisa linda. Essa palavra antes, que eu acabei de citar aí, significa o que ocorre primeiro. A palavra dá, Deus dá, significa suprir, fornecer as coisas necessárias, distribuir com abundância. E maior significa, maior é mais forte que. Em outras palavras, eu só posso vencer a tentação e o pecado pela graça de Deus. Entende isso? Então vamos lá, a pessoa nasceu de novo, recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. Só que agora, dentro desse contexto do mundo, ela vai ser tentada, o inimigo vai colocar situações diante dela para que ela venha cair dessa graça. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele dá maior graça. Ou seja, a graça é mais forte do que a tentação. A graça é maior do que o pecado. Detalhe, a graça Deus dá com abundância. Ou seja, Deus nos fornece aquilo que é necessário para que eu possa vencer. Pegou aí? Agora observe que coisa maravilhosa que é isso aqui. Essa graça é concedida quando eu me humilho diante de Deus e me submeto a sua palavra, porque você viu no versículo 6, a Bíblia está dizendo que aos soberbos Deus resiste. E o que é a soberba? A soberba é a arrogância, tá certo? É como que, Deus está falando algo para a pessoa, Deus está falando, abandona esse pecado, abandona esse erro, Deus está dizendo. Só que junto com esta palavra que Deus está dizendo, abandona isso que é erro, abandona isso que é pecado, o que Ele está fazendo? Ele está me dando graça. Se eu me render diante desta palavra, se eu me submeter a essa palavra, o que acontece? Eu vou vencer. Eu vou conseguir triunfar sobre a tentação, eu não vou cair mais nela. Alguém que estava sempre, caía em fornicação, caía no pecado de falar mal da vida dos outros, e tantos outros pecados, que existem inúmeros, uma infinitude. Mas estou dizendo, então, presta atenção, aí a pessoa se fala, nossa, eu não queria mais cair nisso, não queria mais errar, falhar nisso. Aí Deus te corrige dentro da sua palavra, e Ele pega e ministra essa graça. Então, quando você se curva diante dessa palavra, você se submete a essa palavra, o que Deus faz? Deus fala, eu vou te encher de graça. Aí a graça de Deus operando em mim, quando o diabo vir com o prato, você vai dizer, não quero essa porcaria. Por exemplo, ele vai dizer, foge, desaparece, abandona. Aí a pessoa vai receber graça para se manter firme. Agora presta atenção, quando a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, isso aqui é muito violento, que eu vou passar para vocês, tá? Embora é um assunto que eu já tenho falado bem. Então, a palavra resistir significa opor-se, organizar-se para batalhar contra. Em outras palavras, o soberbo está em guerra contra Deus. E aonde está a guerra? Como que Deus faz guerra com a pessoa, irmão? Tem muita gente que pensa que a guerra que Deus faz com a pessoa é como se Deus, tivesse numa situação que Deus está brigando. Não é isso, tá? A questão de Deus resistir, fazer guerra contra o soberbo, Deus ele faz guerra contra o soberbo, em que sentido? E eu vou ter que ler um texto para te explicar
Como que funciona esse mistério? Esses dias eu tive falando, eu não lembro que dia que foi, acho que foi no domingo depois da mensagem, quando eu falei que Deus entrega a pessoa ao seu próprio pecado. Então, quando a pessoa rejeita a graça de Deus, que é o que é a graça, é o poder de Deus, é Deus me conceder aquilo que eu preciso para poder vencer o pecado, para vencer aquele erro, tá certo? Aí Deus pega e me dá essa graça, mas se eu rejeitar, se eu for soberbo, se eu não me humilhar diante daquela palavra, dizer, Deus, eu confio no Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar. Então, quando a pessoa se submete, ela vai conseguir vencer, porque há uma graça operando nela. Mas se ela pegar e dizer, ela não se humilha diante da palavra, e ela continua pecando, ela continua errando naquele mesmo pecado, qualquer que seja ele, o que Deus vai fazer com ele? Deus vai entregar essa pessoa a si próprio. Deus vai entregar a própria maldade do ser humano, porque eu já falei aqui, Romanos 7,18, Paulo falou, em mim não habita bem nenhum. Então, Deus entrega o homem aos seus próprios enganos, aos seus próprios erros, entende? Aí o que acontece? Essa é a guerra que Deus faz com ele, porque Deus entrega a ele para efetuar juízo. E aí Deus vai fazer um grande juízo na vida dessa pessoa, porque sem a graça de Deus, ninguém vence pecado. Sem a graça de Deus, ninguém vence o erro. É forte, né? Agora eu vou ler o texto, eu só vou ler esse texto, porque outro dia eu vou voltar a pregar ele. Romanos, capítulo 1, dobre a sua atenção, tá? Para você entender que a graça é maior do que o pecado. Vamos lá. Romanos 1, 24 ao 32. Eu tenho que ler o texto. Presta atenção que o texto já explica, eu não vou fazer a exposição dele, senão eu não vou sair daqui hoje. Ó, pelo que também Deus os entregou, ó, as concupiscências do seu... Tá vendo? Ó, Deus entregou. Mas não é assim, já que você não quer receber a minha graça para vencer o pecado, agora você seja entregue ao pecado. Em outras palavras, a pessoa nunca mais vai conseguir sair dele. E se ela não sai do pecado, o que acontece com ela? Vai para o inferno, e no inferno vai sofrer o juízo. Entende? Deus fala, é errado mentir. Se você continuar mentindo, Deus vai te entregar a mentira. Entende? É errado fornicar. Você continua na fornicação, Deus vai te entregar a fornicação. Porque Ele está te dando, Ele fala, ó, eu te ofereço a minha graça. Se você quiser graça, você não vai mais pecar. Oh, meu Deus do céu. Você vai vencer essa situação. Aí tem pessoa que quer resistir, ele é soberbo e fala, não quero abandonar esse negócio não. Vou continuar caindo no mesmo erro. Aí Deus te entregou ao juízo, aí te entregou aos desejos do seu coração. Isso é violento, hein? Vamos lá. A imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Olha do que ele vai falar. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Oh, glória. Pelo que Deus os abandonou. Olha lá, Deus abandona a pessoa. Deus fala, eu não te dou mais minha graça, você é soberbo, agora você vai se lascar. É isso que Deus faz. Eu estou te mostrando num vocabulário aqui, mas rasteiro, mas para você entender, ó. Deus os abandonou às paixões infames, ó, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ó, no contrário à natureza. O que é isso? Isso aqui é homossexualidade, no caso lesbianismo. Uma mulher se entregar a outra mulher, isso é juízo de Deus, filho. Isso é juízo por rejeitar a graça de Deus. Mas não para só por aí, olha o que ele vai dizer. Semelhantemente também os varões, ó, deixando o uso natural da mulher, porque isso é natural, já vem da natureza, natural, natureza. Então é natural que um homem case com uma mulher, que uma mulher case com um homem. Passou disso aí, entende? É demônio. Passou disso aí, é juízo. Olha lá. E se infamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, ó, varão com varão, cometendo torpeza e receber em si mesmo, ó, receber em si mesmo, tá vendo? A recompensa que convinha ao seu erro. Mas não para por aí, ó. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, no caso a sua graça, né, revelada em Cristo, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Você está entendendo que Deus entrega a pessoa ao próprio sentimento? Já disse, no homem não habita bem algum. É somente nascendo de novo e receber uma nova natureza em Cristo. E aí, para que a pessoa possa continuar vencendo a tentação e o pecado, só por essa graça vitoriosa, diga comigo bem forte, a graça é maior do que o pecado.
para fazerem coisas que não convêm. Vamos lá, versículo 29, que não para por aí, ó. Estando cheios de toda a iniquidade. Olha lá, tudo isso aqui Deus entrega a pessoa, ó. Prostituição, malícia, avareza, sabe que é avareza? Amor ao dinheiro, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Aí tem pessoa, presta atenção, que ela acha que está abafando quando ela não faz certo tipo de coisa. Não, eu não faço isso, ela fica arrumando desculpas. Só que ela não entendeu que Deus já entregou ao juízo e por isso que ela não está. Ela já foi entregue ao juízo, mas ainda, enquanto estiver em vida, ainda tem chance. Tem chance do quê? De se arrepender e se curvar. Dizer, eu era soberbo, eu era arrogante, mas eu me dobro diante da tua palavra, eu vou mudar de vida. Vamos lá? Olha o que mais, isso aqui é tudo juízo de Deus, ó. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, tá vendo? Isso é os caluniadores da vida, ó. Desobedientes ao pai e à mãe. Nécios, infiéis nos contratos, entende? Compra e não paga, fala que vai fazer e não faz. Sem afeição natural, que é amor à família, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha que violento isso aqui, gente. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem também. Entende? Então a graça de Deus, ela é maior do que tudo isso. Então eu quero que você entenda uma coisa. E cada um sabe onde está a fraqueza, o problema que você tem. Às vezes o seu problema é na língua. Às vezes o seu problema é na mão, está mexendo onde não deve. Às vezes o seu problema é no pé, está andando onde não deve andar. Às vezes o seu problema está na mente, está pensando o que não deve pensar. E aí o que você deve fazer? Espera lá, está vindo um sentimento estranho. Então o que eu vou fazer? Deus está dizendo, Deus não quer isso de mim. Então o que eu faço? Eu vou me dobrar diante dele. Eu vou me humilhar diante dele. Aí o que ele vai fazer? Eu te dou graça. Receba a graça. Olha Deus dando graça. É graça. Isso é graça. Isso é graça, minha gente. Isso é libertador ou não? A graça de Deus é libertadora, gente. Agora você entende que ninguém conseguirá vencer um vício por si só? O homem não tem bem nenhum, ninguém consegue vencer por si só. É só se dobrando a essa graça maravilhosa. Segunda coisa aqui, né, que eu estou falando sobre a graça de Deus, ela é suficiente. Que lindo. Vamos ler isso aqui, 2 Coríntios 12, 9. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, guarde isso, na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite, no caso aqui, habite é morar, o poder de Cristo. Observe, o Paulo, você sabe, ele foi levado ao terceiro céu, onde Deus habita, tá? Os céus dos céus. E ele recebeu revelações tremendas, que ele falou, não é lícito nem, né, ouvir coisas inefáveis, que não é lícito nem contar aos homens. Então foi algo terrível que ele viveu, em glória. Só que a Bíblia diz que por conta dessa situação, o coração dele estava se envaidecendo. Ele estava ficando vaidoso. E aí o que Deus fez? Deus mandou um mensageiro de Satanás que batia nele, que ele chama de espinho na carne. Tá certo? Esse mensageiro de Satanás esbofeteando ele, poderia ser, não falo o que é, mas pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação difícil que ele estava passando, alguma situação que ele não estava conseguindo, né, ter vitória sobre aquela situação. Aí o que acontece? Ele pega e ora ao Senhor, quantas vezes? 3. Ele pediu, Deus, afasta de mim. Aí Deus vem com essa resposta. O que Deus fala para ele? A minha graça. Vamos trabalhar isso aqui? Já falei, a palavra basta é suficiente. É estar possuído de força infalível. A graça não falha nunca. Ser forte. Então observe isso, a graça de Deus é uma força infalível, que me torna forte, o suficiente para vencer as lutas, as dificuldades e os problemas. Então aqui, Paulo está vivendo um problema na vida dele, ele está vivendo uma dificuldade, né? As dificuldades da vida, tá certo? Os problemas da vida, as tribulações da vida.
E Deus está dizendo que o que ele precisava para suportar e para vencer aquela tribulação, o que era? Deus falou: a minha graça é o suficiente, a minha graça te basta, a minha graça é a força que não falha, que te torna forte e te faz vencer. Agora, o que é tremendo nesse texto aqui é que a Bíblia vai dizer: o poder de Deus se aperfeiçoa, e essa palavra aperfeiçoar significa acrescentar o que está faltando, a fim de tornar alguém completo. Vou repetir: a palavra aperfeiçoa significa acrescentar o que está faltando, a fim de tornar algo completo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Enquanto eu olho para mim, porque no homem só há fraqueza, quando eu olho para mim eu vejo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu não consigo sem Deus, que eu não posso sem Deus, que sem Deus eu estou caído, que sem Deus eu estou frustrado, que sem Deus eu estou acabado. Então ele está dizendo o quê? Então eu estou na dependência de Deus. Quando eu olho para mim eu vejo que sem Deus eu não posso fazer nada. Então agora, quando eu olho para Deus, quando eu olho para a graça de Deus, o que acontece? Deus vai aperfeiçoando, Deus vai acrescentando na minha vida, vai acrescentando a falta que há em mim, aquilo que está faltando para que eu possa crer, aquilo que está faltando para que eu possa amadurecer na fé. Então Deus vai fazendo o quê? Deus vai, aleluia, me completando. Agora um exemplo aqui prático sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Vou dar um exemplo que agora você vai entender, porque metade não pegou o que significa o poder se aperfeiçoar na fraqueza. Metade não pegou. Agora vai pegar todos, com o exemplo que eu vou dar. Gideão é o exemplo prático do que é o poder se aperfeiçoar na fraqueza. Como assim? Gideão, ele era um homem, a Bíblia diz, valente e valoroso, ele era um homem de coragem e tudo, mas Gideão, ele tinha defeito na fé. E como que eu sei que ele era defeituoso na fé? Quando Deus disse para ele: eu te levantarei para vencer os medianitas. O que ele falou? Quem sou eu? Eu sou menor das tribos, e das tribos ainda a minha casa é a menor. Aí Deus pegou e falou: esforça-te, né? Eu sou contigo, e eu serei contigo, você vai libertar o meu povo. Aí ele pega e pede um sinal para Deus. Deus não deu o sinal? Deu. Ele pediu outro, e depois pediu outro. O que é isso? Faltava fé nele. Ele estava pedindo, Deus já tinha falado, apareceu para ele, o anjo do Senhor veio e falou: ó, você vai livrar o povo. Agora ele pega e pede o sinal. Lembra do velo, da terra? Eu não quero entrar nisso, você já sabe. Ele pede esse sinal, pede outro sinal e vai pedindo sinal. E vai toda hora pedindo sinal para Deus. Então isso mostra falta de fé. E agora, como que Deus aperfeiçoou? Como que Deus acrescentou a fé? E tornou a fé de Gideão uma fé completa, uma fé robusta. Sabe quando? Ele tinha 32 mil soldados. O que Deus falou para ele? Tem muita gente, fica só 300. E o que é isso? Fraqueza. Como que você vai vencer um exército de 135 mil com 300? Em outras palavras, para Gideão vencer, só confiando em Deus. Para Gideão vencer, só dependendo de Deus. Entendeu o que é o poder se aperfeiçoar na fraqueza? É você olhar para a sua condição e ver que na sua condição não dá. É você ser realista da nossa realidade humana. Sem Deus não vai. E agora, quando ele está em fraqueza, o próprio Deus se manifesta. Então o poder do Espírito, o poder do Senhor Deus vem sobre ele e capacita. Detalhe, com 300 homens, ele venceu um exército de 135 mil soldados. E aí sabe o que está escrito em Hebreus 11:32? Faltar-me-ia tempo, falando de Gideão. Falando do quê? De um homem de fé. O que é isso? Na fraqueza Deus aperfeiçoou, completou o que lhe faltava. Então, segundo, pela graça de Deus a pessoa vence as dificuldades da vida. Então vamos lá, a graça é maior que o pecado, que a tentação. Segundo, a graça é o suficiente para que eu possa vencer as intempéries da vida. Terceiro, que lindo, a graça de Deus é capacitadora, gente do céu. Coloca aí a outra versão, a revista atualizada, agora desse versículo, só desse versículo,
porque a outra versão está errada. Atos 6:8, coloca aí. A outra versão, ó, essa palavra cheia de fé está errada, olha lá. Essa que está correta. Estevão, presta atenção. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão estava cheio do quê? Graça. Diga, cheio da graça. É o que você está hoje aqui. Deus vai te dar. Oh, meu Deus. Alguém está pegando isso aqui? Hoje Deus vai te encher de tanta graça. Você vai dizer, estou cheio. Alguém vai perguntar, do que? Da vida? Não, estou cheio da graça. Hey, Caleb! Vamos ver. Observe isso aqui, gente. Isso aqui é demais. O texto vai dizer que por ele estar cheio da graça, ele fazia sinais, prodígios e assim vai. Então presta atenção, por causa da graça. Observe isso. Aquilo que Estevão fazia, entre aspas, que é Deus usando ele, né? Não era atribuído às horas de oração que ele tinha com Deus, ou aos dias de jejum que ele praticava, mas aquilo que ele fazia era atribuído ao quê? A graça. Não está dizendo, olha só, ele fazia sinais e prodígio porque orava muito. Ele fazia sinais e prodígio porque jejuava muito. O que a Bíblia diz? Ele fazia porque estava cheio? Porque quem está cheio da graça vai orar. Por quê? Por causa da graça. Quem está cheio da graça vai jejuar. Por causa do quê? Por causa da graça. A graça é capacitadora. Eu já falei isso aqui um dia. Um jovem chegou para o pregador e disse assim: qual é o segredo do seu ministério? O pregador disse: graça. Aí um moço pegou e disse: o senhor não está entendendo, eu estou perguntando quantas horas você ora por dia. E o pregador falou: graça. Ele falou: não, o pastor não entendeu, eu estou perguntando quantos dias na semana o pastor jejua. E o pregador diz de novo: graça. Aí o moço falou: o pastor não está me entendendo. Aí o pastor pega e lhe responde: não é eu que não estou te entendendo, jovem. É você que não está me entendendo. Porque se eu oro, é pela graça. Se eu jejuo, é pela graça. Então, é tudo pela graça. Meu Deus. Eu falei desde aqui do começo. Não há mérito em nós. É tudo graça de Deus, gente. Então nunca pode ser atribuído uma vitória que você tem, não pode ser atribuído a vida de oração que você leva. Deve ser atribuída a graça de Deus. E por que a graça está se manifestando para você orar? Porque você se curvou. Porque você se submeteu. Então quanto mais você se submeter a Deus, mais graça você vai ter. E aí quanto mais graça você vai ter, mais capacidade terás. Isso aqui muda ou não muda muita coisa na vida cristã? Pega isso aqui, gente. A mesma graça que me capacita para atuar nos dons do Espírito Santo, também é a graça que me capacita a manifestar o fruto. Vou repetir. A mesma graça que Deus me dá para atuar nos dons, maravilhas, sinais, certo? É a mesma graça que faz manifestar o fruto. Eu vou falar de Estevão, o mesmo Estevão. Então, pela graça, o Estevão, ele era capacitado pelos dons espirituais, sim ou não? Sim. Agora, pela mesma graça, ele produz, ele manifesta, produz o Espírito em nós, e nós manifestamos o que o Espírito produz. Então, o Espírito produz o quê? Fruto. Você conhece: amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança e mansidão. Então o Espírito produz esse fruto. Só que nós, ao comermos desse fruto, nós manifestamos ele. Vamos lá, Atos 7, 59 e 60. Veja só o que é a graça de Deus, como ela é transformadora. Veja. E apedrejavam Estevão, que invocava Deus, né? E dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O povo está matando ele, presta atenção, estão apedrejando para matar. Olha o que ele faz. Então, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Isso é um eufemismo, né? Para suavizar a frase. Eufemismo é suavizar a frase. Em vez de colocar aqui ele morreu, colocou ele adormeceu.
É um eufemismo. Então presta atenção, o povo estava jogando pedra para matar Estevão, e ele estava sentindo que a morte, né, estava chegando para ele. E agora, enquanto aquele povo, irado com ele, está jogando pedra, está dando ódio para ele, o que ele retribuiu? Amor. Alguém está lascando pedra nele para dizendo, quero que você morra. Aí o que ele está dizendo? Eu oro para que Deus te salve. Ah, meu Deus do céu. O que é isso? Alguém normal consegue fazer uma coisa dessa? Não consegue. Alguém te fez mal, você vai desejar o mal. Alguém normal, eu estou falando um homem natural. Agora, quando a graça vem sobre ti, então presta atenção, até para perdoar tem que ser pela graça. Eu vou falar de novo. Até para liberar o perdão tem que ser pela graça. Alguém que maltratou, meu Deus, me ajuda aí, gente. Então lá, rebentaram com o moço, judiaram do Estevão, e Estevão está dizendo, Senhor, não deixa eles perecer no inferno não, porque imputar o pecado é isso, eu estou parafraseando o que ele quis dizer, não deixa esse povo perecer no inferno não, salva eles. O que é isso? Manifestar o fruto do Espírito. Então, tudo isso acontece pela graça de Deus na nossa vida, tá certo? Então, fizeram-lhe o mal, ele retribuiu com o bem. A graça divina me capacita a perdoar, me capacita a amar, e assim sucessivamente. Diga, é tudo pela graça. E tem gente que está se achando alguma coisa. Então, se alguém prega, pela graça. Se alguém intercede, pela graça. Se alguém louva, pela graça. Se alguém ajuda, pela graça. Se alguém é fiel, pela graça. É tudo pela graça. Teve vitória naquela batalha, pela graça. Resistiu à tentação e venceu o pecado, é pela graça. Pela graça. Deus te usa, então, já pegou, é graça. Tá certo? Então, se você quiser se gloriar em alguma coisa, se glorie nisso. Eu sou um homem miserável que não consigo nada. Mas o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo está sobre a minha vida. É isso aí. Você vê, só a graça dá para ficar só aqui, né? Maravilhoso. Mas vamos lá. Parte B do versículo 2 de Efésios. Ele fala, então os irmãos de Efésios recebam a graça e a paz. Paz, essa frase é de William Hendrickson. Ele disse assim, a paz é o sorriso de Deus que faz presente no coração dos redimidos. Vou repetir. A paz é o sorriso de Deus que se faz presente no coração dos redimidos. Frase forte, né? A paz do Senhor, ela descreve também pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que a paz do Senhor descreve na nossa vida, reconciliação, paz com Deus. Vamos ler o texto? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que está escrito. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Por que a Bíblia chama essa obra que Cristo fez de reconciliação? Por que ele chama? E agora ele fala que nós temos a palavra da reconciliação. Porque observe uma coisa, o pecado ele causa perturbação. Isso está escrito em 1 Crônicas 2,7. Acã, ou como algumas traduções colocam lá, Acar, que é o Acã de Josué capítulo 7, aquele que pecou no anátema. A Bíblia diz que ele foi chamado de o perturbador de Israel, porque o pecado traz perturbação, gente. Toda pessoa que está em pecado, ele é perturbado. Eu estou falando sério. Toda pessoa que está em pecado, ele é perturbado. E detalhe, alguém perturbado, ele vai perturbar a vida das pessoas. E o pecado, ele traz consigo o juízo. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. E também, o pecado ele traz consigo a ira de Deus. Colossenses 3, 5 e 6. Vai dizer lá, a respeito, mortificai os membros do vosso corpo. Aí ele fala avareza, idolatria, ele traça uma lista de pecados.
E ele diz assim: as quais coisas vem a ira de Deus. Então a ira de Deus está sobre a vida de todo pecador, tá certo? E também, como nós já lemos em Tiago 4:4, né? O pecado me torna inimigo de Deus. Davi, ele comenta sobre o efeito devastador do pecado. Olha o que o pecado, presta atenção, olha o efeito devastador que o pecado causa na vida de uma pessoa. Às vezes você olha para alguém, parece que ele está vivendo normal. Você olha, vamos supor, para um artista da televisão, tá certo? Porque eles mostram só as coisas boas, né? Você mostra e você mostra na televisão como eles maqueiam toda uma situação. Parece que ele está vendo bem, que a vida dele é mil maravilhas, mas não. Olha como que é a vida de um pecador. Está aqui, ó, na Bíblia, Salmo 32, não tem como fugir disso, tá? Olha o que Davi falou no dia que ele pecou. Olha o que ele diz: enquanto eu me calei, ou seja, não confessei o meu pecado, olha o que diz: envelheceram os meus ossos. Ele estava enfermo por dentro. Havia algo que estava dele consumindo ele. O que é envelhecer? É tornar algo gasto. Então ele falou: estou desgastado por dentro. Veja só, pelo meu bramido em todo dia. Então todo dia ele gemia por dentro. O pecado fazia ele gemer todos os dias. Entenda só, alguém olhava para ele, é o grande rei de Israel, está tudo bem, está um homem em grande posição, mas veja o estado que ele estava. Isso ninguém revela, a pessoa não vai revelar. De vez em quando espana, né? A pessoa vai procurar ajuda, socorro, né? Mas vamos lá. Porque de dia e de noite, preste atenção, a tua mão pesava sobre mim. Ele sentia um peso. Imagine o peso do juízo de Deus, o peso da ira de Deus na carcunda dele. Isso é horroroso, gente. Imagine dia e noite sendo acusado, de noite a consciência dele: a qualquer hora eu vou te pegar, a qualquer hora. Imagine alguém viver ameaçado assim, dia e noite, ser acusado pelo juiz que está dentro de nós. Você sabia que é um juiz dentro de nós, a consciência? E de noite ela está dizendo: vai te pegar, cuidado, para com isso, está errado. Ele dorme pesado, acorda pesado. Veja como essas pessoas vivem. Isso não é vida não, gente. O meu humor, presta atenção, se tornou em sequidão. Você sabe o que é sequidão? Já disse tudo, né? É de seco. Agora entende que todo ser humano em pecado, ele é vazio? Agora você entende por que as pessoas, você olha: nossa, mas parecia que aquela pessoa tinha tudo, por que se matou? O humor dele se secou. Está vazio na alma. Fizeram aí, é um artista que fez, eu não sei se foi fotografia ou se fez mesmo uma estátua, e ele pega um homem sentado tipo numa praça, um buraco assim, e olhando para dentro, mostrando vazio. É isso que o pecado faz com o ser humano, deixa a alma dele vazia, seca. Ele vai morrendo aos poucos. E agora observe que, olha o que Jesus ele veio fazer, irmão. Jesus, ao morrer na cruz, ele nos libertou desse tormento que você está vendo aqui. Porque havia o juízo, vai morrer, porque o salário do pecado é a morte, vai morrer e vai para o inferno. Aí depois, a ira de Deus está sobre ti, a mão de Deus está, né, dizendo para as pessoas sem Deus, e em pecado, a ira de Deus, o juízo de Deus está sobre ti, a sua alma está vazia, aí a pessoa, e ela vai procurando preencher a alma. Uns procuram nas drogas, outro na prostituição, outro nas noitadas, ele vai procurando, outro no dinheiro, e cada um tem o seu probleminha. Aí ele vai tentando preencher aquele vazio, e ele não sabe que a alma dele está seca por causa do pecado, porque é um juízo de Deus sobre a vida do pecador, entende? É sério, né, isso aqui? Só que quando Jesus Cristo, presta atenção, quando Jesus Cristo ele morre na cruz, por que você acha que Jesus apanhou tanto, porque ele sofreu tanto? Porque a ira de Deus é contra o pecador, e ele tomou o nosso lugar. Quando ele toma o nosso lugar, por quê? Ele aplacou a ira de Deus. Ele está dizendo: olha, eu tomo o lugar do pecador, eu vou morrer no lugar deles. E agora, quem aceita Jesus, o que aconteceu? Ele fez as pazes, ele nos pegou e disse: Pai, tira o juízo dele, tira a ira de sobre ele. Dá até um alívio, né? Dá um alívio tremendo, né, gente?
Então essa é a reconciliação. Nós estávamos brigados com Deus. Aí o próprio Deus, né, que é Cristo, desceu na terra e falou: vou ter que reconciliar o ser humano comigo mesmo. Então ele inocentemente, ele não tinha pecado, então ele se entrega na cruz dizendo: eu vou tomar as dores dele, eu vou tomar as ofensas dele. Por quê? Para que todo aquele que agora olhar para mim, disse Jesus, para todo aquele que crer em mim, ou seja, ele será liberto. Já não há mais peso, já não há mais culpa, já não há mais juízo, já não há mais condenação. E a Bíblia diz em Romanos 5: e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, observe, esse mundo está em briga contra Deus. E aí o que Deus nos deu? Você está reconciliado. Agora o que você faz? Reconcilia. Esse é o nosso ministério, reconciliar o ser humano que não tem Deus, porque não é só falar eu creio em Deus, não, é que aceitar Jesus, é crer em Jesus, viver Jesus. Então ele nos deu essa palavra, nós somos reconciliados, agora nós temos a palavra da reconciliação. Então o homem está com esse vazio na alma, e aí tem pessoas chorando, padecendo, e enfim, desesperado, porque a mão de Deus está pesando sobre esta pessoa, tá? Por causa da sua justiça. E agora é por isso que a Bíblia diz que a justiça de Cristo é imputada em nós. Então quando Deus nos olha, antes de ele olhar para nós, pecado fédido, o que ele olha? Ele enxerga o sangue. Sobre nós a marca do sangue que nos limpou, que nos lavou. Isso é a primeira coisa que a paz descreve, é a reconciliação com Deus. Segunda coisa, a paz assegura serenidade diante dos desafios nesta vida, né? Muitos são os desafios nessa vida, não são fáceis, mas a paz de Cristo, ela nos garante essa serenidade, que é essa calma. Só Deus para fazer isso, gente. Vamos lá? João 14, 27, olha que coisa tremenda. Primeiro, Jesus está nos dias finais aqui na terra, antes de subir ao céu e mandar o Espírito. Ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Agora olha isso aqui, não vou lá dou como o mundo a dá. Depois você vai voltar aí, tá, Du? Então presta atenção, Jesus está dizendo, eu estou deixando a minha paz, mas não é a paz segundo o mundo, não. Aí vem a pergunta, qual é a paz que o mundo dá? Eu vou te mostrar. A paz que o mundo dá é falsa e enganosa. Como assim? Quer ver só? O mundo diz que está tudo bem, mas não está, nunca está bem. Quando alguém está em pecado, não está bem. Não está bem, porque a qualquer momento pode vir o juízo da morte eterna, e não está bem. Entende isso? Olha só, 1 Tessalonicenses 5,3, olha o que está escrito. Pois que quando disserem, presta atenção, a paz e segurança, os homens falando, já resolvemos tudo, já não tem mais desemprego, está todo mundo em segurança, acabou a criminalidade, porque o anticristo vai trazer essa falsa paz. Mas olha o que a Bíblia diz, vou repetir, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então presta atenção, o mundo, ele está a passos largos para a destruição, esse mundo está se desfazendo, gente. Ele está a passos largos para o fim de tudo. Você não está entendendo que nós estamos vivendo os dias finais? Então, o mundo o que eles estão querendo fazer? Eles usam as redes sociais, as mídias, enfim, ele usa o poder político e tantos outros poderes, tá? Ele usa para quê? Para maquiar uma falsa paz. Só que não tem paz. Aonde tem pecado, tem perturbação. O mundo não está em paz. O mundo não está em segurança. E aí o anticristo vai chegar, daqui a pouco ele está para chegar, e aí ele chega e diz, ele vai instaurar, entre aspas, aparentemente vai falar, está tudo em paz, está tudo em segurança, vai vir uma só moeda, aparentemente não vai ter, a princípio, não vai ter fome, não vai ter guerra, a princípio, porque é a falsa paz. Mas por detrás dessa falsa paz, que é os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, aí vem Apocalipse 6, lembra? O cavalo branco, que saiu como que para vencer, é os 3 anos e meio do reino do anticristo. Mas depois do cavaleiro branco, tem 3 cavalinhos ainda. O cavalo de cor vermelha, o cavalo de cor preta e o cavalo de cor amarela.
O cavalo de cor vermelha, o que é isso? Guerra. Vai ter guerra, vai rolar muito sangue nessa terra. O cavalo de cor preta, falta de alimento. Falta de alimento. E o cavalo amarelo? Peste. Essa peste que nós estamos vivendo aqui, isso aqui não é nada do que está para vir. Isso não é nem um cisco do que está para vir. O cavaleiro amarelo, a Bíblia diz que junto com ele traz peste, traz morte e traz a fome ainda. É os outros três juntos. Então tudo isso está para acontecer, entende? Aí o mundo está fazendo o quê? Que nem aquele homem, Lucas capítulo 12, eu não vou ler que o texto é longo, mas eu vou citar para você. Lucas 12, do 3 a 21. Aquele homem pegou e disse, ele ampliou os celeiros dele, e ele organizou, a renda dele estava aumentando, tinha funcionário à vontade, tinha segurança. Olha o que ele diz: come e bebe a minha alma, vive regaladamente. Mas de repente, uma voz brada lá dentro e diz: louco, hoje pedirão a tua alma. E aí Jesus conclui dizendo: assim é aqueles que não são ricos para com Deus. Entende? A paz e segurança para o mundo, o que é? Ter dinheiro no bolso. A paz e segurança para o mundo é ter um segurança me guardando para ninguém me assaltar. Isso é a paz do mundo. Mas Jesus falou: não é essa paz que eu vou te dar. Isso é mentira. A paz que eu vou te dar é diferente, meu filho. É diferente. Agora eu te mostro qual que é a paz que Jesus veio nos dar. Se tu não falar nada aí, isso aqui é para glorificar. Vamos lá, olha o que ele diz para os seus discípulos, 14, 27 de João. Olha o que ele está querendo dizer, ó. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele falou duas coisas aqui para os seus discípulos. Não se turbe e não se atemorize. A palavra aqui, se turbe, significa agitar, sacudir, perturbar a tranquilidade. Então alguém que, e agora, o que vai ser? Para lá, para cá. Alguém está perturbado. Está sem tranquilidade. Agora a palavra atemorize significa tímido, medroso. Essa timidez é alguém que não tem ousadia para enfrentar uma situação. Essa é a timidez, tá? E é claro que você só pode enfrentar pela fé. A paz, então qual é a paz que Cristo deixou? A paz que Cristo deixou nos capacita a passar por turbulências descansando em Deus. Não pegaram, hein? Vou mostrar o texto aqui. Então vamos lá. Qual que é a paz que Cristo deixou? Ele falou assim, ó: no mundo tereis mais. Então qual é a paz que ele deixou? Eu vou te mostrar. A paz que ele deixou é essa: ainda que no mundo você vai ter tribulação, aflição, mas em mim você vai descansar. Ou seja, o mundo pode estar despencando, mas você está o quê? Está em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu estou em Deus. Porque eu estou em Deus. Porque eu estou em Deus. Deus está no controle. Vamos ver isso aqui, Marcos 4, o 37 em diante. Veja isso, olha lá. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, querendo submergir mesmo, de maneira que já enchia de água. Eles estavam apurados, olha só. E ele, Jesus, estava na popa. Leia isso aí, gente. Dormindo sobre uma almofada. Como que pode alguém no meio de um temporal dormir? Como que pode alguém numa turbulência? Aí alguém chega e fala a você: meu Deus, aí nessa pandemia tem gente morrendo. Como que você consegue estar assim, tranquilo? Aleluia. Por que você não está desesperado? Por que você não está agitado para lá e para cá? A paz que Ele nos deixou é isso, é descansar nele. Então, no meio de um temporal, Ele já preparou uma almofada. Não entendi. No meio do temporal da vida, Ele já preparou o descanso. Veja. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos agitados, para lá e para cá agitados, olha lá. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Você já ouviu aquele ditado? Quem não deve?
Por que Jesus tinha a ousadia que tinha? Porque ele não devia nada. Ah, gente. E disse-lhes para os seus discípulos: por que vocês estão tímidos? Aí, ó. Ainda não tens fé? Então é isso que ele falou: não se atemorize, não seja tímido. Surgiu a situação, se levante na fé e continue em paz. Eu estou profetizando: ninguém vai roubar a tua paz. Ninguém vai poder roubar a tua paz, porque a paz que você tem não vem do mundo. Essa paz não é falsa, maquiada, é o sorriso de Deus dentro do teu coração. Meu Deus, isso é confortador, né? E terceiro, vamos lá. Terceiro, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. É isso que a paz descreve. Ela excede todo entendimento. Escute. Esta é a paz diária que resulta do hábito de levar cada situação da vida em oração a Deus. Tá? Filipenses 4, 6 e 7. Vamos lá. Não estejais inquietos, que ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. O que é isso? O crente, aquilo que ele passa, o problema, está passando um problema na família, o que ele faz? Ora, apresenta a Deus. Está passando um problema financeiro, o que ele faz? Ele ora, apresenta a Deus. Está passando um problema de saúde, o que ele faz? Ele ora, apresenta a Deus. E aí quando ele apresenta a Deus, a sua demanda, a sua causa, olha o que acontece com o interior dele. Está aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ó, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, o inimigo não vai conseguir te atribular. As situações da vida não vão conseguir te desestabilizar. Por quê? Porque a paz que ele deixou, ela excede. Exceder aqui, gente, vamos lá. Exceder aqui significa estar acima. Ana, de 1 Samuel capítulo 1, é o exemplo prático desta paz que excede todo entendimento. Vamos ver como que funciona isso? Lembra Ana? Ana, ela tinha um sonho de ser mãe. E dentro da cultura judaica, acredito, toda mulher, né? Mulher, estou falando mulher, toda mulher deseja ser mãe. Toda mulher deseja. E agora o que acontece? Dentro da cultura judaica, para uma mulher não ser mãe, era questão de maldição. Tá? Eu estou falando dentro da cultura judaica. Você ouviu bem o que eu falei. Então, dentro da cultura judaica, uma mulher que não tinha filhos era tida como uma amaldiçoada na cultura judaica. Então, havia um desespero na vida de Ana. E detalhe, tinha uma rival que ficava do lado dela e ela tinha filho um atrás do outro, parecia coelho. Encostou, nascia. E ela foi tendo 1, foi tendo 2, foi tendo 3 e Ana lá. Aí veja, Ana, ela chega a estar num estado, presta atenção, ela chega a entrar numa depressão. Porque a Bíblia diz que ela não comia e nem saía a palavra da sua boca, ela só balbuciava e chorava. Só que no momento que essa situação tentava atribular a vida de Ana, uma causa diária, o que ela fez? Vamos ver o que ela fez? 1 Samuel 1:2, ó. E sucedeu que, perseverando ela perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. E ali o que ele falou? Você está bêbada. Ele confundiu ela com uma pessoa embriagada, de tão desfalecida que ela estava. Só que ela estava atribulada na situação. Agora olha o que aconteceu com ela quando ela orou. Versículo 17, encurtando aqui a história, ó. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Que lê? Olha o versículo 18, gente. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e acabou a depressão. E o seu semblante já não era mais triste. E agora eu pergunto: Ana, ela saiu do templo grávida? Ela não continuava com o problema? E como que ela conseguiu ter paz?
Essa paz o mundo não conhece. Essa paz excede. Essa paz está acima. Aí alguém olhava para Ana e dizia, mas espera lá, ela não está vivendo o mesmo problema, por que agora ela... Sabe por quê? Porque quando você ora e apresenta a Deus, há uma ministração de Deus no teu coração. E qual é a ministração? Eu sou Deus que responde às tuas orações. Eu sou Deus que atende às tuas necessidades. Não aconteceu ainda, mas daqui a pouco a resposta vai. Eu vou perguntar de novo, daqui a pouco a resposta vai. Vai chegar, Lábia. É assim que você vai sair daqui deste culto nesta noite. Vai em paz, vai em paz, vai em paz. Mirai, Joheb. Era calamanchora, macanda, rabacaia. Alai Johé se canta. Xarabacalabassúria. Você vai sair daqui grávido, de que jeito? Espiritualmente falando. Você tem a certeza que Deus vai agir na tua vida. E é assim. Então é no templo que ela mudou tudo ali. E aí detalhe, naquela noite ela teve um encontro com o esposo dela. Um encontro amoroso. Aí sabe o que aconteceu? Diz o texto. E Deus se lembrou de Ana. Tá vendo? Então essa é a paz que excede todo entendimento. Alguém olha para você no meio de uma situação toda e você está lá, feliz da vida. E alguém fala, nossa, mas... você já teve a resposta lá? Já teve vitória? Você fala, não, ainda não chegou. E a pessoa olha e fica meio assim para você. É porque não chegou, mas você tem certeza que vai chegar. Porque o Espírito já testificou no teu coração. Ah, meu Deus, que paz maravilhosa, gente. Hoje você vai dormir melhor, viu, com essa palavra. Vai dormir tremendo. Vai dormir tremendo. Vamos lá. Parte C do versículo 2. Eita, que versículo terrível. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Senhor, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Vamos trabalhar isso aqui? A origem da graça e da paz, ela é de Deus. É divina. A origem dessa graça e dessa paz, ela só pode vir do Senhor. Da parte de Deus, isso significa o quê? João 3,16, porque Deus, quando fala Deus amou o mundo, né? Quando a Bíblia está dizendo, porque Deus, porque ali não é uma pergunta, é um motivo, está dizendo, porque Deus, ele está explicando a razão. Então, em outras palavras, Deus é a razão de tudo. Meu Deus, vocês não têm noção do que vocês vão ouvir aqui, gente, daqui para frente. Escute. Guarda o teu coração aí. Olha só. Deus é a razão de tudo. Por que Deus é a razão de tudo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu já disse para vocês que eu considero esse versículo mais importante da Bíblia. Gênesis 1, 1 diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Bíblia diz que Deus criou tudo, isso significa Ele é antes de todas as coisas. Antes que houvesse anjo, Deus já era. Antes que houvesse a eternidade, Deus já era. Antes que houvesse ser humano, Deus já era. Deus já era. Deus, Ele sempre foi, nunca deixou de ser. Então tudo emana dEle, tudo procede dEle. Da onde nós viemos? De Deus. Da onde esse mundo veio? Eu digo mundo, cosmos, criação. De Deus. Da onde os anjos vieram? De Deus. Então Deus é a razão de tudo. Você tem que entender isso. Deus é, diga isso comigo, é pedagógico. Diga, Deus é a razão de tudo. Por causa de quem você está aqui? Sem Deus, escute isso, sem Deus nada faz sentido. O sentido da vida está no Criador. Tem que pegar isso.
que é agora que nós vamos trabalhar, que é forte. O sentido da vida está no nosso Criador. Nós saímos dele, de dentro dele. Ele nos criou. Então, sendo assim, Deus é a razão de tudo. Se Ele que criou, se Ele que fez tudo, Ele é a razão de tudo. Então, logo, se eu colocar Deus de lado, a minha vida perde o sentido. Não há sentido na vida sem a pessoa de Deus. Eu existo, eu vivo por causa dele. Então presta atenção, se o casamento de uma pessoa, a razão do casamento dessa pessoa não for Deus, esse casamento está fadado ao fracasso. Me mostra na Bíblia, pastor, Salomão teve 1000 mulheres, pergunta para ele se ele se sentiu preenchido pelas 1000 mulheres. Eu estou te mostrando que relacionamento não preenche ninguém. Se dentro do teu relacionamento Deus não for a razão dele, acabou. Pegou aí ou não pegou? Tudo. Se Deus não for a razão do teu viver, de tudo que você faz, perdeu. Pastor, para que eu trabalho? Se Deus não for a razão de você trabalhar, você está perdido. Você está perdido. Tudo, eu estou dizendo aqui, isso aqui é a coisa mais poderosa que nós podemos ouvir. Deus é a razão de tudo. Sem Deus perdeu o sentido. Aí tem pessoas que vivem em função de si. Por quê? Ele virou o Deus da vida dele. Porque tudo gira em torno de um Criador. E aí quando o homem pensa que ele é Deus, ele vai fazer o quê? É por isso que ele procura relacionamento para se auto-preencher. Ele busca para se se satisfazer. Então tudo que ele faz, veja só, ele fala, ó, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer, porque eu tenho um sonho. Está errado. Eu não estou dizendo que Deus não cumpre sonho, mas estou dizendo que essa motivação está errada. Tudo que você faz tem uma razão. E a razão disso é Deus. Se você casou, por causa de Deus. Se você tem uma família, Deus. Se você tem saúde, Deus. Se você trabalha, Deus. Se você se relaciona, Deus. Se você tem amigos, Deus. Pelo amor de Deus. Tudo Deus. Presta atenção, o dia que você pegar Deus e falar, Deus, eu não preciso de ti, aí ele fala, você perdeu o sentido da vida para você. Você está morto. Vou te mostrar. Vamos lá. Tem gente que está vivendo uma vida morta e não sabe, há muito tempo. Olha o que Paulo fala, ó, da parte de Deus, nosso Pai. Está ali, ó, nosso Pai. Nosso Pai. O filho pródigo é o retrato de que sem Deus nada faz sentido. Vamos ver? Lucas 15:16. Veja, sem o Pai não faz sentido nada. Veja isso. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os corpos comiam. Leia isso aí. E o que significa a palavra nada? A palavra nada significa o que não existe. Quando ele saiu da casa do pai, o que ele se tornou? Nada. Porque o sentido da vida está nos braços do Pai. Ah, meu Deus. O dia que ele saiu da casa, ele falou, me dá herança, não te quero mais. Isso é o que a humanidade fez quando pecou. Falou, Deus, não precisamos de ti. Então a humanidade foi embora. A humanidade, você entende por que a humanidade perdeu o sentido? Porque foi embora da casa do Pai. Perdeu, Deus é a razão de tudo. Aí a criatura perdeu o sentido, tirou Deus, falou, Deus, o Senhor fica aí de escanteio, agora deixa eu viver a minha vida. E ele falando, mas a sua vida está em mim. Porque você saiu de mim, oh meu Deus. Porque presta atenção, o peixe, ele nasceu da onde? Da água. Tira o peixe da água. O que vai acontecer com um peixe fora da água? Morre. Agora tira você de Deus. Porque quando Deus nos formou com a sua própria mão, o que a Bíblia diz? Ele soprou. Eu saí, você saiu de dentro de Deus. Meu Deus do céu. Olha o versículo, presta atenção.
Quando o filho pródigo, ele foi embora da casa do pai, ele morreu. Mas espera lá, pastor, ele não morreu não, estava vivo. Eu te provo que ele morreu. 15:24, está aqui, ó. Porque este meu filho, leia. Ele estava o quê? Mas ele não estava vivo? É isso que esse mundo não entendeu. Tem muita gente que pensa que está vivendo, mas saiu de Deus, saiu do Pai, está morto. E aí o que precisa fazer para reviver? Eu me arrependo dos meus pecados, eu volto para o Pai. Eu volto para o Pai. Eu volto para o Pai. Ele falou, ele entrou numa crise existencial. Ninguém lhe dava nada. Ele falou: para que eu nasci? Para que eu vivi? Para que eu estou nessa terra? Para que ele estava lá numa crise, ninguém dava nada, ele perdeu a existência, o sentido da existência. Mas aí ele lembrou: eu saí da casa do Pai. De teu nome, só acabou a bateria desse. E agora veja só, aleluia. Então quando ele sai da casa do pai, ele morre. Mas aí de repente ele lembra. Por quê? Porque ele tem espírito dentro dele. O espírito dentro dele é a matéria de Deus dentro de nós. Aí o espírito dentro dele, ele lembrou: ah, como era bom estar na presença do Pai. A minha vida fazia sentido. Aí o que ele pega e faz? Eu me arrependo dos meus pecados. E agora ele volta para a casa do Pai. E o Pai está de que jeito? Está de braços abertos dizendo: vem meu filho, vem meu filho, eu te encontrei. Levante a mão direita para o céu. Vou lhe dar 15 segundos para você louvar e glorificar a Deus. Olha que o pai falou: tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, porque só alegria, só felicidade no Pai, no Pai. Meu Deus, isso é lindo. João capítulo 1. Então vamos lá, observe isso. Este é o ministério da encarnação de Cristo. Presta atenção, por que Cristo encarnou? Sabe para quê? Ressuscitar os filhos que estavam mortos. Para que Jesus veio aqui na terra? O que ele falou? Os meus filhos estão mortos. Esse filho aqui está no singular, porque representa a humanidade. A humanidade está morta. É o que o Senhor falou? Precise resgatar eles, para eles voltarem a ter vida, desfrutar. Ele quer restaurar o jardim, quer começar tudo de novo, quer restaurar o Éden da nossa vida. Aonde Adão trabalhava, porque Deus deu um trabalho para ele. Aonde Adão, aleluia, ali ele se maravilhava, desfrutava da esposa que tinha, porque Deus deu para ele. Aonde, aleluia, ele não deixava as coisas da terra tomar o tempo de Deus. Na viração do dia, Deus descia lá e ele adorava Deus. Oh meu Deus, oh meu Pai. João 1 capítulo 1, versículo 1 ao 3, veja, ou na verdade João capítulo 1, versículo 11 ao 13, Jesus falou assim, ó: e veio para os que era seu, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, não nascidos da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas sim de Deus. Então todo aquele que crê em Jesus, ele se tornou um filho de Deus. E como que essa filiação acontece? Está aqui Romanos 8, 14, 16. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Olha isso aqui, quando eu creio em Deus, não só isso não é o suficiente, é o crer obediente, né, em Cristo. Mas vamos lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos lá. Porque não recebeste o espírito de escravidão, nós não somos mais escravos, para que outra vez estades em temor, aqui é medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, que é papaizinho, que é papai. Então presta atenção, aí aqui já explica, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito. Então escute, quando Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário e limpou a casa, o que ele derramou em nós? O Espírito. Agora o Espírito habita em nós. E o Espírito habitando em nós, o que ele fala? Você não é do mundo.
você é de Deus. Você não pertence a essa terra, você é um filho de Deus. Então o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu não sou desse mundo, eu sou um filho de Deus. Que libertação maravilhosa. Agora, repetindo, vou ler todo o versículo de novo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? E da do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Senhor. Por que Senhor? Porque Jesus, Ele é Deus. Ele não foi criado. Ele é o Criador. E o sustentador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo foi feito por Ele. Jesus, presta atenção, Ele não é criatura. Jesus, Ele é criador. Mas como que Jesus veio aqui na terra se fazendo como homem? Isso aí é outro. Eu já vou adiantar, já vou aqui falar, na verdade. Então quando fala aqui, Paulo fala para os irmãos em Efésios, ó, do Senhor. Então Ele é Deus, Ele é criador. Jesus é Deus, tá? Segunda coisa, ele fala, o Senhor Jesus. Quem que é Jesus? Jesus é o Verbo encarnado. O Deus que tomou a forma humana e se humilhou. Entregou-se a si mesmo, né? Se entregou à morte em preço de redenção por nós. Então, o motivo de Jesus ter descido na terra é para tomar o nosso lugar. Tá certo? Morreu em nosso lugar e agora nos fazendo... Ele tomou a maldição, que era nossa, e nos transformou isso em bênção para a nossa vida. Porque Jesus em Gálatas diz, né, que Ele se fez maldito por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Que é a bênção de Abraão? A bênção da fé daquele que é justificado. Essa é a bênção de Abraão. Creu Abraão e foi justificado. Entende? A justificação sempre foi pela fé. Então de Jesus, o Verbo que se fez carne. Então presta atenção, Deus, Ele se despe da sua aureolada e pomposa glória, vem aqui na terra para quê? Fala, eu vim tomar o teu lugar. Vim tomar, que amor é esse, né? E aonde diz a Bíblia, né? Que agora nós não estamos mais mortos nos pecados, mas vivemos para a justiça. 1 Pedro 2, 24. E agora encerro. Cristo. Quem que é o Cristo? A palavra Cristo ungido. Então, Ele não é falso ou um impostor. Ele é o verdadeiro. Veja isso. 1 João encerrando. 5:20. Vamos ler todos juntos. 3, 2, 1. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Forte. Este é o verdadeiro Deus. Aleluia. Quem pode levantar uma das mãos para adorar e glorificar o teu Criador, o nosso Criador, o nosso Deus? Enquanto o Espírito Santo ministra meu coração para ministrar sobre a tua vida, enquanto você está de mão levantada adorando o teu Criador, Ele está ministrando graça, graça, graça e paz, graça e paz, graça e paz. É o que nós precisamos para viver nessa terra. É somente pela paz e pela graça e pela paz. Volteria canta shai calabanteri canai jorebe de cantai alabasubi candere bahaya orai jorebe te cante que vassere me candara bacomi na face. Você nunca mais vai dizer para que eu nasci. Você nunca mais vai dizer para que eu estou aqui na terra. O Pai está dizendo, você está aqui por minha causa. Foi eu que te fiz, foi eu que te criei. E para que, Deus, tu me criaste? Coloca Isaías 43, 21. Se tu não falar nada, eu pulo no teu cangote aí, hein? Olha para que Deus me criou. Bem forte, 43, 21 de Isaías. 3, 2, 1, ou para quê? E esse povo que formei para mim, para que me desse. Está vendo para que você foi criado? Você foi criado para dar louvores para Deus. Então o louvor não é nosso, o louvor é dele, a honra é dele, a glória é dele.
derramando renovação espiritual aqui. Há muitos desafios que enfrentamos nessa terra, há muitas lutas que enfrentamos nessa terra, mas Deus falou: eu te dou a minha graça, eu te dou a minha paz. E tem mais uma coisa: não turbe o coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai é muita morada, eu vou subir, eu vou preparar lugar, mas já estou voltando. Sinta o sabor do céu aqui dentro. Sinta o sabor do céu. Eu, se fosse você, eu falava em línguas estranhas. Eu, se fosse você, glorificava. Eu, se fosse você, saia daqui que nem Ana. Levanta a tua cabeça, levanta o teu semblante, Ele te dá paz. Era queri canaraki darasi paracaturia cantashai paraquitorese cantasai parabacalabachanda calamasai. Eu recebo a informação do céu que Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui. Se o Senhor encontrar um coração aberto aqui, Ele vai encher, Ele vai derramar, Ele vai encher, Ele vai derramar. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para glorificar, abre a tua boca para exaltar, abre a tua boca. Derabi canta shara kanahaya, peracachera kanasai, pirimi hasuria, pario katara kateia, teraito, emisikai, hanai, taraiko tekato ketete, sabit kapatu, epote kepate katakai, lacante rekesterka, alabashanda. Você quer batizar com o Espírito Santo? Começa a falar a linguagem do teu país aí agora, porque está descendo um rolo de Deus aqui, está descendo graça. O soberbo não recebe agora, o arrogante não recebe. Ei, Canara Súria. Ah, meu Deus. O soberbo não consegue fluir agora. O arrogante que está em pecado não consegue. Sabe por que ele não consegue? Porque Deus está resistindo. Mas aquele que abre o coração já está recebendo graça. Sabe por que você está adorando? Porque a graça está aí. Sabe por que você está louvando? Porque a graça está aí. Então só quem está debaixo de graça. 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 É graça. Hoje eu vou mergulhar no oceano da graça. Hoje eu vou nadar de braçada. Rotéria, Hakúria, Vorkenense, Barakitasai, Voltéria, Katacharo, Contoróbia, Votoroconteri, Bicanturia, Shandei, Kijo, Hamam, Borobi. Fica de pé glorificando. Fica de pé glorificando, fica de pé glorificando, fica de pé glorificando, fica de pé glorificando. Isso, deixa Deus te sentir, deixa Deus sentir a tua adoração aí agora. Quebra essa soberba, quebra essa prepotência, quebra essa arrogância hoje e faça aquilo pelo qual você foi criado, para dar louvor a Deus. Minansi kandore mihai andei cho deramde ke choke nando he cheki seki sa barai chekani sike derai cho he canto que bihasu rei Shanabio keicho remande kovasai. Igreja minha, tomo eu a boca do meu servo nesta noite para vos dizer: tenho sondado mentes e tenho esquadrinhado corações. Derai que ante cova subi chore mensi cantere bacomi derevassa. Barakitasi ketere cantai a cantore basteri mi candarabagai.
Orebi chopete que sacatu que ne que te que seca la bantéria. Aplanai os vossos caminhos. Edemino que ne que nasai colobi renense candarai. Arabio de quere que te xere me canda. Soremenentria, sorecodia. Arrumai as vossas pendências. Ele me se que nerece cotorobi derefai. Arábia tirai canassi cantorebe a mágoa do vosso coração. Elebio kener que me saiu derebagai. Estou eu passando o meu povo pelo fogo. Derai biorébia, a palha não suportará. Shanik nisiki derecontúria. Remina canto que macere me canda. Eu estou purificando o meu povo. Eu estou tirando a escória. Shande que te takatu que terebasu. Arabio de kel e se cantai. Berimi job de que anai que odere me candere bagai. Não brincai, não brincai. Dei ramácia. Leba comice kel e delequere me canda. Consertai o vosso altar. Shoner que me nobre a sub canto nequesterquia. Consertai o vosso altar. Shanore kebe de kete katuri kedere bahai. Urimiande cova súbia. Porque virá dia se katakata terebacai. Que aquele que não estiver firmado em mim não suportará. Shai, Acaio, Remância, Baruci, Canahassi. Porque o juízo, Nahai, Colobre, Refácia, começa pela casa. Anubi, Hamas, Siteri, Catarai, Toroboqueui, Sicantai. O juízo começa pela minha casa, diz o Senhor. Oner que o monte que faz súbia, purificai as vossas vestes. Nem que tore me couto e que fai. Urimi sai, fazer um concerto comigo. Derraço. Urimi canto, né? Que ester que mina canto, rebacomi nerefácia. Aduri conte cova sai. Nereminência, calamanchoria. Ok, estou preparando meu povo. Urai, tchau, remância. Derebassúria, canarabante cova sai. Derai biorrépia, calabassúbia. Estou preparando os verdadeiros. Estou preparando a minha igreja. Baraque toqueceia, candarabassúbia. Para esse grande trabalho. Derrece. Carabi contorou-se candarápia. Terimi canto nequester que minacanderebassúria. Arabe comontéria, despertai, porque quero almas. Adubiquel e se cantai, alabanchore mequetéria. Uramante cova subcantore barraia. Quantos estão se perdendo? Quantas almas estão se perdendo? Deraba subcantore baceia candarabagaia. E eu requererei o sangue desses, sim, requererei o sangue desses, porque cada alma que se perder por negligência, dei que ouça que eu e derá cantai alabaxande comanai. Eu requererei, darabassúbia, tirai o vosso coração do material, tirai o vosso coração do terreno, porque isso vai perecer, isso vai ficar. Deraijo, remanso, cantarápia, aqui, porque essa é a promessa que eu vos fiz, é a vida eterna, é a vida eterna. Escapa-te por tua vida, daracachande, candarápia, se humilha-te pela tua casa, xaracataracantai, terebicanterebassúbia, para que eles não pereçai nesta terra. E cante, remisse candore bassúria, chonei que oner que me que ande como anácia. Derramo eu um bálsamo sobre o meu povo, fortaleço eu os meus filhos. Xener que oter que me que ande com flaçai. Muitos têm passado pela moinha, muitos têm passado por apertos dolorosos, sim. Nerai biorrécia, mas vos digo, não estão só.
Não estão só, eu, Senhor. Estou convosco. Derrace que necere me canderebasúpia. Renovo eu, deraba, sube as vossas forças. Derebe canto nemefácia. Aquele que ora, ora um pouco mais. Aquele que se santifique ainda mais. Aquele que busca, busque um pouco mais. Marasse, porque o que há de vir, virá e não tardará. Atentai para esta palavra. O que há de vir, virá e não tardará. Amém. Meu Deus. Eu quero dirigir uma oração ao Senhor aqui agora. Você que pode se colocar de joelhos diante do Senhor. Eu quero encerrar esse culto aqui, meu Deus. Eu quero orar ao meu Deus. Meu Pai de misericórdia, meu Pai de compaixão. Meu Pai, meu Deus, eu quero clamar aqui primeiro pela minha casa. Eu oro pela minha casa, que eu juntamente com minha família não venhamos a ser reprovados pelo Senhor. Toma minha vida, minha esposa, meus filhos, o João, o Pedro, a Sofia. Levanta hoje, Senhor, um grande louvor ao Teu nome dentro do nosso lar. Porque maior responsabilidade ainda temos nós. Fomos levantados pelo Senhor para apacentar o Teu rebanho. E hoje aqui eu sinto um temor muito grande do Senhor. E eu te peço que pregando a tantos, não seja eu e minha família reprovado diante do Senhor. Eu quero orar por essa congregação de uma forma geral. Eu quero orar por esse rebanho. Eu quero orar por pessoas que têm os seus familiares que não têm o nome escrito no livro da vida. Meu Deus. Eu quero orar por esse irmão. Eu quero orar por esse esposo. Eu quero orar por essa esposa. Eu quero orar por esse filho. Eu quero orar por esse primo, por essa tia. Noé foi um grande pregador. Ele ganhou toda a família dele. Toda a família dele foi salva, Deus. Eu estou te implorando, meu Pai. Não deixa, meu Deus. Não deixa ninguém, Senhor, da minha família, da minha parentela também. Apresento meus irmãos, meus sobrinhos. E também estou apresentando do teu povo. Quantas mães estão aqui chorando pelos filhos. Essa noite, Deus, eu estou contrito e quebrantado diante de Ti, da Tua palavra. Eu jogo agora ao chão toda prepotência, toda arrogância. Eu jogo no chão agora. Me ajuda, ajuda o Teu povo. Aqui está o Teu povo. Aqui está famílias. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida honrada diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a ter mais compromisso com a Tua obra, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir, meu Deus. Se o Senhor não ajudar, se a Tua graça não for conosco, meu Deus, nós não vamos suportar, meu Deus. Se a Tua graça não operar em nós, nós caímos no pecado. Se a Tua graça não for conosco, nós não vamos, Senhor, ter suficiência para vencer. Se a Tua graça não for conosco, nós não vamos ter capacidade. Ó Deus, derrama essa graça, essa paz. São dias difíceis que estamos vivendo aqui, Senhor, nessa terra. Nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos por amor do Teu nome, pelo amor do Teu nome, Senhor. Eu oro para que um avivamento seja instaurado nessa igreja. Oh Deus, aviva-nos, Senhor.
Aviva-nos de tal maneira que, assim como o Senhor fez na igreja primitiva, aquela igreja foi tomada por tanta glória, que eles saíram evangelizando, pregando, e num período muito curto, muitas e muitas almas se converteram ao Senhor. Nessa noite, eu oro pelos meus irmãos que não estão aqui, aqueles que não conseguiram chegar até esse santuário. Sim, eu oro para que eles sejam alcançados pelo teu poder. Sim, eu oro. E que o Senhor continue aguardando, porque aqui agora eu me ponho de pé diante do Senhor para interceder por esse povo. Porque como a tua palavra diz, quando Moisés estava com as mãos levantadas, orando pelo teu povo prevalecia. E nós estamos vivendo uma luta contra Amaleque. Esse vírus, essa pandemia tem sido um Amaleque. Só que as nossas mãos estão levantadas em rendição ao Senhor. Em rendição a Ti, eu quero lhe pedir, continua guardando teus filhos, guarda cada família, guarda cada casa, Senhor. Guarda e nos ajuda a cumprir o Teu propósito nessa terra. Nós entendemos para que o Senhor nos gerou, para que nós somos criados, é para dar louvores a Ti. Que essa noite, que jamais será apagada da nossa memória, ó Deus, não deixa o inimigo roubar o que foi ministrado aqui não, Senhor, não deixa não, que o temor santo do Senhor venha tomar as nossas vidas, continua, Senhor, conosco, nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Pode ficar de pé, queridos. De pé que eu já vou encerrar. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei se você consegue, mas eu sinto um clamor na minha alma. E esse clamor martela dentro de mim. Almas, 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 almas e almas. Ah, meu Deus, tem muita gente a passos largos para a perdição. Oh, Deus.